Pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre o humanismo, na aula de hoje nós vamos fazer uma análise de uma obra do humanismo, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Fazer alguns esclarecimentos inicialmente. Em primeiro lugar, o objetivo dessa análise então é discutir questões religiosas, né, criticar pensamento religioso. Também o objetivo não é trazer um certo amedrontamento, mas analisar a obra escrita por esse dramaturgo português no período do humanismo, final da Idade Média, início da Idade Moderna. Então vamos lá. Inicialmente, como já foi falado, O Alto da Barca do Inferno ele é escrito por Gil Vicente, essa ilustração que aparece aí. Antes de mais nada, nós vamos entender que alto é um nome dado a uma peça, uma pequena peça, é um nome genérico de uma pequena peça, uma representação teatral. A gente fala peça de teatro, representação teatral. Origina na Idade Média, de caráter religioso. Mas com Gil Vicente, aquilo que era mais para um determinado público, o clero, a elite, vai se tornar popular, porque vai incluir elementos da vida popular. Então o teatro de Gil Vicente, nesse sentido, ele é inovador, porque ele transforma o alto, que é puramente religioso, em algo que vai misturar o religioso e o popular. Bom, Gil Vicente, essa é uma biografia dele, não há necessidade de ler toda, mas a gente observa que 1465 a 1536, um grande dramaturgo português, também era poeta, mas ele se destaca mais no teatro como dramaturgo. Gil Vicente, ele retrata esse período de transição da Idade Média para o Renascimento, ou Idade Moderna também, como chamamos. O Alto da Barca do Inferno, de 1517, representa o juízo final católico, uma visão católica. Porém de uma forma não religiosa, não eclesiástica, mas de uma forma satírica, com forte apelo moral. Então, nesse sentido, há um desligamento da religiosidade, puramente da religiosidade, e passa a haver também uma visão mais social, mais humana, uma vez que busca a transformação da sociedade. O cenário é um porto, à beira de água, e duas barcas, uma com destino ao inferno, que é a condenação, outra com destino ao céu. O anjo mau conduzindo a barca para o inferno, daí o nome da obra, o outro anjo bom conduzindo para o paraíso, o céu. E eles estão ali esperando a alma dos mortos para que possa conduzir. Isso também volta a dizer, segundo a crença, o pensamento religioso, que precisa também respeitar diferentes opiniões. O enredo da obra é o seguinte: os mortos começam a chegar, cada um por sua ordem. Vem um fidalgo, que é um homem rico, um homem de posse, representando a nobreza. Ele é condenado ao inferno por causa da luxúria, por causa dos seus pecados, da tirania, mas ele acha que pode comprar tudo como era na terra. Então, ele tenta comprar, subornar o anjo para ir ao céu, mas acaba sendo recusado também. Em seguida vem o agiota, que é aquele que empresta dinheiro a altos juros. Ele é condenado por causa da ganância e avareza. Também da mesma forma do fidalgo, ele tenta comprar a sua passagem para o céu, mas acaba sendo condenado. Em terceiro lugar vem um parvo. O parvo é uma pessoa doente mentalmente, vamos dizer, um tolo, uma pessoa que não tem uma boa saúde mental. E aí o diabo faz de tudo para que ele entre na barca, para conduzir ao inferno. Quando ele descobre que o destino é o inferno, ele vai falar com o anjo e, diante da humildade, a penitência dele, ele acaba ganhando o ingresso para o céu. Depois vem um sapateiro, que enganou as pessoas, e mentiu para obter lucro. E ele também tenta enganar o diabo, mas não consegue. Vem um frade, aqui é uma crítica à igreja, na verdade não à instituição, porque a obra de Gil Vicente não é uma crítica à instituição religiosa, à instituição social, à instituição política, mas uma crítica aos indivíduos que estão na instituição. Esse frade, claro, enquanto indivíduo, ele cantarola,
Ele acha que ele não vai para o inferno diante da posição, diante da religiosidade dele, porém ele é condenado aí ao inferno uma vez que ele tinha um falso moralismo religioso, ou seja, a religião dele era uma religião apenas de fachada. Nós temos aqui Brígida Vaz, que na verdade feiticeira, alcoviteira. Alcoviteira aqui, pessoal, nesse contexto quer dizer aquela pessoa que é dono de uma casa de prostituição, que acoberta a prostituição, o adultério, e aí ela acaba sendo condenada também. Vem o judeu, que na época havia um preconceito muito grande contra os judeus, né? Final da Idade Média, início da Idade Moderna, os judeus sofreram um grande preconceito, até mesmo no século XX, com Adolf Hitler, no nazismo, e ele acaba sendo acusado, né? A condenação dele para ir para o inferno, mas o diabo também não quer levar no barco, aí acaba colocando um outro barco para rebocar ele, para não viajar junto com os outros. A gente vê aqui um trecho que tem um forte preconceito, um forte antissemitismo, ou seja, um preconceito que ainda existe em muitos países até o dia de hoje. Depois vem um representante do judiciário, que é o corregedor e o procurador, que são homens da justiça, da lei, que foram subornados, torceram direito e por isso acabam sendo condenados a entrar na barca que conduz ao inferno. Depois vem uma pessoa que é enforcada, ele acha que pelo fato da morte dolorosa dele ele vai ganhar o perdão, mas não, ele é condenado. E 4 cavaleiros que lutaram defendendo o cristianismo são recebidos pelo anjo e conduzidos para o paraíso. Então a gente vê nessa obra um pouco do pensamento da época. Primeiro, o pensamento religioso. Por outro lado, o apego agora, que vai se desligando do teocentrismo e vai entrando no antropocentrismo, quer dizer, um apego maior com a vida em sociedade. Esse Alto da Barca do Inferno faz parte de uma trilogia, Alto da Barca da Glória, do Inferno e do Purgatório. São peças de teatro, dentre a qual a gente vê uma linguagem mais coloquial e nós vamos observando as condições sociais, as críticas sociais. Observar que essa obra ela tem um cunho crítico, ou seja, a intenção é criticar de forma veemente a hipocrisia, a imoralidade das pessoas na sociedade. Não criticar as instituições, mas criticar as pessoas que fazem parte da instituição. Aqui nós vemos um fragmento da obra, aqui o diálogo do fidalgo, que é o rico, que achava que por sua riqueza ele compraria tudo, e o anjo mau, no caso, quer conduzi-lo ao inferno. Então, pessoal, de uma forma geral, o Alto da Barca do Inferno é uma obra de Gil Vicente que desapega, ainda tem alguns requisitos, ainda tem algumas pinceladas da Idade Média, da religiosidade da Idade Média. Porém, é um período de transição de 2 épocas, então é natural que tenha um pouco de um pouco de outro. Um pouco do medieval, do religioso, um pouco do moderno, do humano. Representa essa luta entre o bem e o mal, que o homem está constantemente, até hoje, em toda a vida, em toda a história da humanidade, o homem está nessa luta constante do bem e o mal. É uma sátira, uma crítica social, porque acreditava-se nessa época que rindo corrigia seus defeitos, e o pessimismo, ou seja, o pensamento negativo, porque a obra acaba mostrando que contudo, é impossível corrigir os defeitos da sociedade. Você sabe responder? Gil Vicente é considerado um grande escritor português com estilo textual, em que ele se destaca: poema, teatro ou crônica. Gil Vicente. Teatro. As peças de Gil Vicente, os autos, as farsas, são tipos de peças que tiveram um grande destaque na literatura humanista. O alto o que é o alto? É um poema de exaltação e amor, uma peça teatral de amor, uma peça teatral de cunho religioso. Na verdade, o alto é uma peça teatral de cunho religioso. Isso é um alto. Lembra do Alto da Compadecida e outros altos. Porém, Gil Vicente ele vai ganhar alguns elementos da popularidade. No Alto da Barca do Inferno, a mensagem principal é nessa que acabamos de analisar. A sociedade é cheia de vícios e defeitos muitas vezes incorrigíveis.
o destino das pessoas ruins e muitos mudam a vida das pessoas vivas. A barca do anjo segue lotada, mostrando que a sociedade tem muitas qualidades. O anjo bom nesse caso. E a resposta é a letra A: a sociedade é cheia de vícios e defeitos, muitas vezes incorrigíveis. Rindo-se corrige-se os defeitos, era o pensamento da época, mas muitas vezes constatava que não era assim a realidade. Então é isso, pessoal, é uma análise, volto a dizer, uma obra que pelo nome às vezes alguém pode fazer uma falsa interpretação, mas a ideia é essa, é mostrar no pensamento da época, na mentalidade da época, ele quis mostrar com os pensamentos religiosos da época e as crenças da época que a sociedade é cheia de defeitos, as pessoas precisam ser corrigidas, mesmo que isso às vezes não seja possível. Então é isso, e até a próxima, se Deus quiser.